Olá, vocês estão bem? Esse é um dos momentos importantes para nós, o momento em que a gente começa a compartilhar o pouquinho que a gente aprendeu durante a vida. Vamos lá? Esse é o trabalho que me foi pedido, pelo coordenador da disciplina de seminários 1 do mestrado em Ciências Florestais, professor Edi Baraúna, a quem eu agradeço nesse momento. Eu sou professora Neide, sou professora do Instituto de Ciências Agrárias do curso de Zootecnia. Vamos lá? Vamos começar? Pois, muito bem. Nós organizamos essa apresentação com os seguintes subtópicos: o mestrando, o mestre, o que o mestrado é, os objetivos de se falar de uma característica de um bom docente, as características de boa apresentação, de uma apresentação cuidadosa, dos aspectos gerais para aulas bem-sucedidas, a sua apresentação pessoal, planejamento, roteiro para elaborar a apresentação, tendo em mente sempre o que será avaliado e os momentos antes, durante e depois da apresentação, para fecharmos o nosso assunto e assim apresentar as referências. Eu gosto muito dessa imagem aqui, porque mostra-nos essa beleza que é o cerrado. É uma aroeira, lá da minha fazenda, que eu acho muito, muito, muito bonita. Mas falar em árvore bonita é chover no molhado para quem é do curso, de floresta. Vamos lá, nossa próxima apresentação. A todo momento, vocês que não me conhecem muito, podem perguntar: como é que eu mando dúvida, pergunta, esclarecimento ou consideração? Fica aí, fica até o final do vídeo que você vai ver que além de aqui, ó, aqui embaixo no YouTube, você pode me mandar dúvidas sim por outras formas de contato que nós vamos poder ter aqui nessa nossa interação remota. E aí, a gente se vê de repente nessa pandemia e de repente, além de vocês, que alunos viraram alunos online, nós também viramos professor online. E estamos cada vez mais acostumados com essas ferramentazinhas aqui, O Meet, o Zoom, Microsoft Teams, o Moodle, que a gente já era mais habituado, Instagram não, desculpe, o WhatsApp, que a gente usava já há bastante tempo. Então, nós estamos sim nesse mundo remoto e não poderemos sair dele, e continuaremos trabalhando desse jeito. Mas o que é o mestrado? Nós, precisamos esclarecer para os nossos mestrandos, logo no início do curso, o que é pós-graduação estrito sensu, que vai formar um especialista naquele assunto. É bem diferente de uma pós-graduação lato sensu, os cursos de especialização, que formam profissionais mais generalistas dentro de cada especificidade das áreas de concentração que são que cada um dos candidatos opta, não é mesmo? E nós aqui, nós estamos falando do mestrado acadêmico. Os cursos profissionalizantes, eu não tenho experiência, infelizmente, a falar para vocês, então por isso eu estou aqui falando um pouquinho da nossa experiência com o mestrado acadêmico. Além disso, o que o mestrado é? Nós fomos lá buscar na CAPES a definição, O mestrado é um curso de aperfeiçoamento que forma professor de ensino básico e superior, que vai desenvolver pesquisa científica, preparar pesquisadores e treinar técnicos e trabalhadores intelectuais. Então, isso tudo é escopo de a gente trabalhar com o mestrado. E o que o mestrando faz? Vocês devem estar aí com um monte de interrogação, E para vocês não virarem tipo esse aqui, Master of Science, Master assim, entre aspas, nós precisamos saber que o mestrando faz formação e pesquisa científica e o mestre tem que saber dar aulas bem e fazer pesquisa científica. Não tem como fugir disso. Ah, professora, mas eu não gosto de dar aula. Você vai ter que aprender a dar aula. Por mais que às vezes você queira um mestrado para entrar numa empresa que muitas,
né, já estão pedindo esse tipo de qualificação nos processos seletivos. Porém, numa empresa, pense que você estará em grande parte do seu tempo se apresentando para suas equipes de colaboradores, de superiores, de gerências correlatas. Então, a gente vai ter que estar o tempo todo, sim, pensando em uma apresentação, não no roteiro exatamente de aula, mas em outro tipo de apresentação. Trabalhei 5 anos e meio em empresa de desenvolvimento de produtos veterinários, então eu sei do que eu estou falando para vocês, tá bom? E aí, a gente começa a descrever os objetivos do que eu queria falar com vocês hoje. Primeira coisa, descobrir como que nós, no mestrado, podemos fazer seminários, mesmo que seja na forma online, de forma eficiente, fazendo o que tem que ser feito de forma correta, né? Primeiro, eficiência, fazer corretamente. Eficácia, fazer o que precisa ser feito. E efetivo, fazer corretamente o que precisa fazer. Então, não sou eu que estou falando, é Germano 2011, e vocês vejam a importância de que a gente use todos esses recursos para atingir, né, o nosso objetivo, que é chegar até o final desse nosso trabalho aqui hoje, nos inteirando bem desse assunto. Quando nós temos esses três principais, né, tripés aqui que o pessoal do RH gosta muito, que fala a respeito de competência, nós chegamos em busca muitas vezes do conhecimento, que é conhecer, fazer o que nós estamos fazendo aqui, né, conscientizar os alunos, né, saber o que, os conceitos das coisas e o porquê dessas coisas. E a partir daí, nós começamos a ter atitudes. A partir de que conhecemos um pouquinho, começamos a querer fazer, a praticar, a utilizar os conceitos, por exemplo, mas precisamos de duas palavrinhas importantes aqui: determinação e identidade. Porque, né, não adianta nada praticar, utilizar e conhecer se não quiser fazer, com essa determinação e identidade particular de cada um de nós. A partir daí, nós vamos desenvolvendo as nossas habilidades, arriscando, experimentando. Durante a graduação de vocês, eu tenho certeza que vocês experimentaram diferentes formas, por exemplo, de apresentar os seus trabalhos individuais e trabalhos de grupo. Ter capacidade técnica, né? E a técnica de desenvolver as atitudes que nós precisamos aí, né? Os processos, por exemplo, no caso de vocês aí da floresta. E saber ainda, né, como fazer. Isso é habilidade. Quando nós temos a interseção desses três conjuntos aqui, ó, de conhecimento, habilidade e atitude, por isso que muitos treinamentos de RH citam chá, né, de conhecimento C, H de habilidade e A de atitude. Nós temos a competência, porque é aquela pessoa que detém o conhecimento com habilidade e mais atitude. Ela conhece, arrisca, experimenta, tem a técnica, é capaz, sabe como fazer e quer fazer. E está motivada a fazer, tem determinação e identidade. Eu sei que vocês querem fazer excelentes seminários, por isso estão aqui buscando esse tipo de interação conosco, mesmo que remota. E na hora que a gente fala de conhecimento, habilidade e atitude, eu pensei muito em colocar isso aqui, que são as características do docente. Ora, se no mestrado nós estamos formando mestres, mestres dão aulas, aí nós vamos com as características dos docentes. Não é para desanimar vocês, mas se você está cansado, né, quebrado, moído, você é um professor. Brincadeirinhas à parte, né, nós precisamos de características físicas. Resistência à fadiga, são muitas horas em pé, muitas horas dando aula. Clareza vocal, porque nós precisamos falar com clareza. Nós precisamos ouvir, né?
muito bem, ver bem. Agora, né, como professora aqui com um pouquinho mais de idade, eu já não consigo mais enxergar assim, então eu preciso de trabalhar com os meus óculos, ter coordenação motora, porque ao mesmo tempo em que você está falando, apontando, um outro aluno te chama e você precisa coordenar isso ao longo do seu trabalho. E capacidade respiratória, eu tive muita não é dificuldade, mas assim, senti uma diferença agora que nós estamos trabalhando nesse formato remoto e eu estou ministrando as minhas aulas mais sentada. Então, acaba que é um jeito diferente de respirar do que a respiração quando a gente está em pé falando na frente da sala de aula. As características psicológicas do professor, né? Igual esse bichinho aqui, nós estamos amando a tecnologia, né? Alguns sim, outros não. Vamos lá. Estabilidade emocional, ou nesses tempos de pandemia, quem tá com ela, né? Versatilidade, aí sim, né? O professor tira de letra, inventa cada coisa que para poder ensinar a matéria que até Deus duvida, né? Iniciativa, disciplina, paciência, cooperação, né? Era muito mais fácil para mim dizer assim: ah, eu não vou dar essa aula de seminário mestrado, professor de não, pra quê, né? Eu tô com tanta coisa para fazer? Tô sim, realmente, com um monte de coisa para fazer. Mas aí eu exerci minha empatia e pensei assim: nossa, cara, ele tá precisando de mim. As alunas dele, né, podem aprender alguma coisa comigo, por que não eu não vou colaborar? E usando, né, a nossa criatividade aqui para montar essa apresentação praticamente do zero. Também o professor precisa de autoconfiança, não pode ser aquele ser inseguro que acha que não vai realizar nada. Mas também não pode ser excessivamente confiante para não parecer presunçoso e nem arrogante. Então, existem várias faces, né, nesse trabalho nosso aí. Então, precisamos sim sermos humildes, saber até onde nossos conhecimentos nos permitem chegar. Eu não daria conta de falar para vocês, sei lá, uns assuntos aí meio difíceis que eu tenho visto vocês estudarem, as estatísticas de processo aí da área da madeira, enfim. Mas seminário 1 eu falei, ah, não, isso aí dá para trabalhar e dá para ensinar, né, um pouquinho da nossa experiência aqui. Nessa situação, nós já falamos das características psicológicas e das características físicas do professor. Intelectual, né? Todo mundo acha que a gente aqui é gênio, mas eu gosto muito de parafrasear um grande amigo meu, professor Maximiliano, que do ICA também, que diz que aqui não tem gênio, pessoal. Gênios, né, nascem só em não sei quantos milhões, e não é que a gente não tem o nosso valor, a gente tem sim, mas nós não somos gênios. Então, capacidades intelectuais a gente exercita, a gente treina, né? Capacidade crítica, rapidez de raciocínio, lógica, observação, como a gente aprende observando, né? E memória e inteligência nós também somos capazes de treinar. Obviamente existem limitações, mas a gente treina muito disso. Então, vamos partir do pressuposto que não tem nenhum gênio, tá? Para a gente poder trabalhar com essa nossa situação aqui. Além disso, as características técnicas, né, de qualquer professor, tem que ser preparado na área, precisa ter um bom domínio de cultura geral, e as características pedagógicas. Gente, professor precisa facilitar a vida. Não é passar a mão na cabeça, mas tem que ser um facilitador do aprendizado. Vocês já tiveram aula com alguém que quis dificultar o aprendizado ao invés de facilitar? Eu também. Não precisa dizer nomes, a gente sabe. Mas às vezes a pessoa não foi bem treinada para a função que ela está exercendo. Além disso, nós precisamos apresentar as informações num clima e num ambiente favorável à troca de conhecimentos, ao desenvolvimento das habilidades e das atitudes. Porque quantas vezes eu não aprendo mais com os meus alunos do que eu me propus a ensinar em determinados assuntos? Essas coisas da tecnologia, então, agora, eu tenho dúvida aqui, eu já mando mensagem para ele, como é que faz isso? Não, não, não. Eles já me interam de tudo, né? Essa geração de vocês aí que já nasceu lá na internet. Eu demorei um pouquinho, assim, quase uns 20 anos para não demorar, não demonstrar muita idade para a internet chegar na minha vida.
A partir das características pedagógicas do docente, eu gosto dessa imagem aqui, que é a respeito de uma pirâmide, chamada DICS, de dados, informação, conhecimento e sabedoria. Vocês coletarão dados para os seus experimentos de mestrados, que são elementos discretos, né? Base de dados, tabelas, códigos, números, palavras. A partir daí, começarão a processar esses dados em informações, como sentenças, equações, conceitos, ideias. Reparem que o valor vai aumentando e também a complexidade vai aumentando à medida que nós vamos subindo na pirâmide. Depois da informação vem o conhecimento, que é a aplicação da informação, por exemplo, em livros. A sua dissertação de mestrado é uma publicação, é um livro, além, né, de outras formas de publicação aí. As teorias, os conceitos, axiomas. E a partir daí, lá no topo da pirâmide está a sabedoria, que é a nossa metalinguagem, aqueles grandes compêndios, né? Provavelmente na área de vocês tem aqueles livros que a gente fala assim, é a Bíblia do não sei o que, da tal área, tá? Paradigmas, sistemas, leis e princípios, isso tudo para falar para vocês da importância, né, do professor na coleta de todas essas informações, né, no processamento, no conhecimento e na sabedoria. Como eu disse, sem a gente ficar arrogante e achar que sabe tudo, porque a cada dia mais nós estamos aprendendo. A boa apresentação. A boa apresentação é aquela que ensina coisas novas, que respeita a experiência do público e é democrática. Afinal de contas, né, se a gente pode ler isso, agradecemos a um professor. Mas, se a gente pode ler isso, provavelmente você é um professor. Muito bem. A boa apresentação, então, precisa ser confortável para aprender, agradável, esclarecer as falas e deixar abertura para dúvidas e para as respostas, conforme Germano 2011. Mas não basta, pessoal, ser bom. A gente precisa ser cuidadoso, né? Antigamente existia, o pessoal usava mais uma palavra com sentido de cuidado, que era capricho. É preciso a pessoa ser caprichosa com o que faz. Então vamos lá. A apresentação cuidadosa é aquela que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Lembram lá do parágrafo lá, né, dos mini textos que a gente fazia na redação? Pois é esse mesmo, com introdução, desenvolvimento e conclusão. No desenvolvimento, você fala das analogias, dos exemplos, reforça os conceitos e usa diferentes formas de explicar as mesmas coisas. Por quê? Cada aluno pode ter um tempo e um jeito de aprender a coisa, aquela coisa que você quer ensinar. Na conclusão, você fecha o assunto e deixa espaço para dúvidas. Para além do que Germano fala, a professora Neide gosta de colocar em vocês mais alguns conceitos aqui. Por exemplo, colocar para vocês, né? Me desculpem, mais alguns conceitos. Primeiro, além dos tópicos anteriores, eu gosto muito de colocar nas apresentações formais do mestrado o sumário. Por quê? O sumário demonstra academicamente que você tem mais conteúdo para despertar o interesse da plateia do que a simples introdução. As referências. Nós somos acadêmicos ou não? Vamos valorizar o nosso trabalho, a montagem do nosso seminário e o trabalho das outras pessoas fazendo a referência, dando crédito? E os contatos para dúvidas adicionais. Afinal de contas, né? Pus esse emoji com essa piscadinha aqui. A gente nunca sabe quem é que vai nos dar o nosso próximo emprego. E também onde que vai chegar a nossa rede de contatos. Então, nós começamos a trabalhar já nesse momento a desenvolver outras habilidades em vocês, que são, por exemplo, né, essa capacidade de buscar e tentar buscar novas redes de contatos. Além disso, eu gosto muito que vocês sejam recomendados, né? Conforme a literatura aí de Germano, a usar fichas, sabe? Igual apresentador de TV que tem uma colinha de mão assim. A gente esquece. Hoje eles não trabalham muito com colinha de mão mais não, não é assim? Como é que chama aquele negócio? Tablet, né? Ah, bonitinhos.
Vocês sabem mais do que eu. Bom, e trabalhe também a psicologia da aprendizagem. Estude um pouquinho sobre isso, tem muita coisa boa aí, muita coisa de graça na internet que a gente lê e a gente fica impressionado como simples palavras e frases fazem a gente aprender mais. Planeje os seus métodos de ensino, igualzinho esse funil da informação aqui, ó, em que tem um monte de informação aqui em cima e você vai filtrar para ver o que é mais importante de você passar para os seus alunos e tente utilizar recursos multissensoriais. Recursos que envolvam movimento, fala, até certo ponto, né? O movimento ficou um tanto prejudicado nessa nossa parte aqui de ensino remoto. Mas eu estou estudando para que eu coloque uns vídeos mais animadinhos e a gente consiga fazer coisas diferentes aí. Quase não saiu. A gente mesmo está aprendendo, né, na marra aí com essa pandemia. Mas a gente sabe, né, se reinventar, que é a palavra da moda aí. Agora, a apresentação pode ser boa, pode ser cuidadosa, mas se a pessoa pecar nos aspectos gerais, será mal sucedido. Vamos lá para os aspectos gerais para apresentações bem-sucedidas? A apresentação pessoal, conta muito, porque comunica uma mensagem. E não é para distrair a plateia, sabe? Aquela pessoa que às vezes chega com uma roupa que está além demais do que a da plateia e faz a plateia até se sentir constrangida. Pois muito bem. Vejam essa âncora aqui de um jornal da tarde, né? A Maria Júlia Coutinho, a repórter, que usa uma roupa adequada ao horário e adequada à profissão dela por estar ali num telejornal de tarde, né, de depois do almoço, numa grande emissora de TV. Use sapatos confortáveis. Nós mulheres, algumas vezes tendemos principalmente, né, a querer ficar chiques. Mas não é só salto alto que faz a gente ficar chique. Se usar um salto alto, use um salto alto confortável, prefira os saltos grossos para não ficar desconfortável no momento em que for apresentar o seu trabalho. E sim, nós vamos voltar a apresentar trabalhos físicos, fisicamente, né? Perto uns dos outros, e essas dicas vão ser importantes no futuro. E nada, nunca, jamais, em tempo algum, cabelos no rosto. Cabelo não é para tampar o seu rosto e nem para desviar a atenção da plateia. O cabelo, nesse momento em que você é um apresentador, é uma composição no seu visual. E aí a gente respeita o estilo de cada um. Mas cair no rosto é um sinal de desrespeito com o público. Pois muito bem. A partir daí, nós temos outras dicas importantes. Nunca fique de costas para o público. Mantenha contato visual. Como professora eu vou manter contato visual na internet? Olhe para a câmera. Olhe para a câmera. Fique atento à câmera, porque senão a gente fica desatento, né? E não transmite a veracidade que a gente quer transmitir. A veracidade que a professora Neide quer transmitir aqui, de tentar ao máximo lhe passar uma fase de aprendizado, uma fase de conquista, uma fase que vai ser sim ultrapassada por todos nós. Num outro slide, nós podemos ver a postura e a linguagem que também refletem o discurso. De pé na sala de aula, sempre com as mãos fora dos bolsos, né? Na sala, ereto, com os pés afastados, o peso do corpo centralizado, os braços soltos e relaxados ao lado do corpo. Eu estou falando essas dicas, apesar delas não se aplicarem ao mundo virtual, nesse momento, mas pode ser que vocês sejam requeridos a apresentar em sala no futuro, e aí nós já estamos adiantando o serviço dessa forma aqui. Lembre-se, estamos na rede, então vamos tomar cuidado com o nosso teclado, desativar as notificações, bater na mesa, desligar o celular. Eu assisti uma live que a pessoa ficava o tempo inteiro assim, batendo na mesa. Por mais que fosse interessante o assunto que eu quisesse ver, eu não aguentei ficar 10 minutos assistindo a apresentação das pessoas, porque, né,
era insuportável para mim, que tenho toque, esse barulho aí. Na nossa apresentação pessoal, não levar objetos à boca. Estou fazendo aqui só para vocês verem o tanto que é feio. Água é permitido, mas tome cuidado. Porque as interrupções para tomar água têm que ser calculadas no momento correto, porque senão dá uma quebra no raciocínio ali. Trabalhe sempre com organização e segurança e pense na sua higiene pessoal e na higiene das instalações ao seu redor. Não evite, né, que o fundo de onde você está falando te atrapalhe nesse momento. Pense sempre que em apresentações, menos é mais. Como assim? Vou escrever de menos? Não, você vai escrever com clareza. Porém, na maioria das vezes, use apresentações limpas, claras, com fundo claro, porque pode ser que quem esteja ali assistindo esteja com uma máquina, por exemplo, com pouca brilho, né, nitidez ou contraste, e aí possa te atrapalhar no momento. Então, se você usa uma apresentação que não seja, né, que as cores sejam claras, desculpem, que os fundos sejam claros e que as letras são escuras, você tem menos chance de não ficar visível. É uma regrinha de ouro aí que vale para muitas apresentações, inclusive as apresentações físicas em sala de aula. Além disso, nós temos que tomar muito cuidado com a comunicação. Essas duas imagens aqui que eu coloquei para vocês, antes de vocês olharem o que está escrito no slide, a imagem já lhes comunica alguma coisa. Aqui, né, esse emojizinho aqui todo felizinho, com o diploma na mão, né, não sei, esqueci como é que chama, de formando, tem um nome específico, capelo de formando, né? Tudo isso para demonstrar que está muito feliz. Mas veja essa outra imagem aqui da direita. Pode ser sim também uma pessoa comemorando a formatura, mas pode ser alguém ameaçando vocês, querendo correr atrás de vocês para ameaçar. Percebam a diferença? Uma imagem comunica muita coisa. E também nós vamos utilizar, né, frases, siglas e abreviaturas claras quando estivermos falando. Porque na comunicação nós comunicamos pensamentos, emoções, sentidos, e muito disso é pela nossa comunicação não verbal. Eu poderia chegar aqui totalmente brava para falar com vocês e falar as mesmas coisas, mas eu estou tentando chegar numa postura bem mais tranquila, amigável, tentando ser o professor facilitador e não o professor dificultador. Vocês conhecem esse professor, eu também conheço. E a partir daí, nós vamos trabalhar a nossa comunicação, evitando vícios de linguagem. Sempre, pessoal, quando a gente ensaia gravando, fica mais fácil. E olha que bela oportunidade vocês terão agora. Vocês começarão a se ver mais no vídeo e a se ouvir mais. Por quê? Saber falar, as pessoas podem saber falar de forma separada e saber ouvir também de forma separada. Mas na comunicação nós precisamos saber falar, saber ouvir, saber pensar, saber planejar. Isso tudo está envolvido. E nós vamos evitar ao máximo, né, as feiurinhas que eu falo com os meus alunos lá de TCC1, que são os erros ortográficos e gramaticais na apresentação. Passa uma outra coisinha? Às vezes passa, mas nós vamos nos esmerar para ter total cuidado, né, com a apresentação das palavras nos nossos trabalhos. Principalmente nesse mundo online, vamos ter cuidado com as perguntas. Se nós estamos, igual estou dando aula online, e às vezes o aluno, eu fico com dois monitores, o que eu estou apresentando, igual estou gravando aqui para vocês, o monitor do outro lado, para eu ver as perguntas que estão rolando no chat. E além disso, eu preciso olhar no chat e falar assim, conforme estão me perguntando aqui no chat, essa pergunta, e repito a pergunta, a resposta é essa, essa. Porque se eu chegar lá, só ler a pergunta e der a resposta, aquele aluno que não está atento no chat, ou que às vezes, né,
não tem o hábito de ver acessando o chat, vai ficar prejudicado. Então, né, nós precisamos sim pensar em acolher a todos. E além disso, essa repetição da pergunta nos ajuda muito quando nós estamos trabalhando com o público de leitores labiais. Para leitores labiais, nós precisamos falar bem perto da tela, estou aproximando, tentando aproximar aqui para vocês verem, e precisamos falar mais devagar. Além disso, nós precisamos saber que nós temos velocidades diferentes no pensamento, fala e audição. A nossa fala não é a mesma velocidade que a gente pensa jamais e nem é a mesma velocidade que a gente ouve. Então, na hora que vocês estiverem ensaiando, gravando, tentem se ouvir. Ensaiando, gravando, tentem se ouvir, pessoal, porque vocês vão muitas vezes lá no vídeo ficar prestando atenção demais no que vocês estão apresentando na sua parte de vídeo. Ouça, preste atenção no áudio. Após que vocês já tiveram aula também com aquele professor que é tão inteligente, mas tão inteligente que fala o início e o fim da frase e os intermediários ali no meio, desenvolvimento do parágrafo, você não entende nada. Justamente porque é tão inteligente, mas tão inteligente que o pensamento foi, a ideia foi, mas a fala não acompanhou. Então é por isso que nós precisamos pensar que as nossas velocidades são diferentes. De fala, de audição e de pensamento. Por quê? Se eu estou falando e erro alguma palavrinha, estou me escutando falar, eu consigo corrigir rapidamente e continuar minha apresentação sem maiores problemas. Muitas vezes, no nervoso, né, da hora da apresentação do seminário, ou então aqueles alunos que estão apresentando o seminário da graduação para ficar livre, fala um negócio, nem percebe o que que falou, aí depois na hora das perguntas a gente pergunta para ele: "Você tem noção que você falou isso durante a apresentação?" A pessoa não tem noção daquilo que falou. E sempre nas nossas apresentações vamos tentar utilizar fontes, né, e caracteres grandes. Também para ajudar, né, pessoas com deficiência visual, porque às vezes tem pessoas de baixa visão, e para que nossos alunos não sintam-se, né, excluídos e diminuídos. Isso é muito importante a gente também poder trabalhar. Mas o que é grande para a internet, professora? Nunca, eu recomendo que vocês sempre trabalhem com fontes não menores do que 28. Independente, tem umas fontes também que são mais dificeizinhas de vocês verem. Então, assim, faz uns testes, né, de quais as fontes, né, que vocês querem mais usar, para que não prejudique na hora da apresentação. Reparem que a gente acha, né, passando já a próxima projeção, que a gente acha que o maior tempo de uma aula é o tempo ministrando a aula. Reparem nessa imagem aqui. Nós temos primeiro o conhecimento da realidade para planejar uma apresentação. Depois nós vamos determinar os objetivos, selecionar e organizar os conteúdos e selecionar e organizar metodologias, técnicas e os recursos. Eu normalmente, para cada aula de 2 horas, eu gasto, depende, às vezes tem aula que é mais complicada que as outras, mas geralmente eu já fiz uma avaliação em torno de 10 a 12 vezes o tempo daquela aula. Uma aula de 2 horas, de 1 hora são 12 horas mais ou menos que eu gasto de trabalho para montar uma aula de 12 horas, mas vai depender muito, 12 horas para uma aula de 1 hora, mas vai depender muito do assunto que nós estivermos trabalhando. A partir daí, nós vamos selecionar os procedimentos de avaliação. Não vai ser o caso aqui do seminário de vocês, mas professores precisam aprender a dar avaliações também. Estruturar o plano de ensino. Vejam que tudo isso aqui, ó, está na fase de preparação, esse lado de cada figura. Se a gente for olhar assim, grosso modo, parece ser 2/3 preparação e 1/3 desenvolvimento e aperfeiçoamento.
que é desenvolvimento, é o plano em ação, a sua apresentação em ação, sua aula em ação. Depois você vai fazer a avaliação, seja essa avaliação autoavaliação, sua avaliação pessoal, seja avaliação por pares, seja avaliação por superiores, com um retorno para que haja o quê? Replanejamento da atividade. O professor Edi já me falou que provavelmente eu vou ser convidada a dar essa aula novamente no semestre que vem. Com certeza eu vou mudar alguma coisa, que eu não consigo dar a mesma aula se eu não modificar alguma coisa, não tem jeito. O roteiro básico pode até ser o mesmo, mas eu sempre incluo alguma coisa, retiro alguma coisa, mudo coisas de lugar, porque professor tem dessa inquietude interna também, para poder trabalhar. Como que eu vou montar o roteiro da apresentação? Isso aqui é uma chave de ouro para a gente poder trabalhar. Nos roteiros das nossas apresentações, primeiro, né, nós vamos precisar trabalhar, né, antecipando a tudo. A data, a hora, o local, a duração da apresentação, qual que é o público, o número estimado desse público, a característica do público, como eu vou trabalhar se você é um público mais diverso, menos diverso, o local, eu vou utilizar. Teve umas coisas aqui que eu nem coloquei assim, né? O que é muito de antigamente, mas eu até coloquei assim, retroprojetor, projetor, flip chart, né? A empresa às vezes gosta muito de flip chart aí nas reuniões presenciais para ir criando as ideias ali. Quadro, giz, apagador, pincel, apontador, né? Aqui nos meios remotos, nós vamos utilizar o Zoom, o Meeting, o Teams, outros, quaisquer outros aí. O importante é que você domine as ferramentas. Sempre tenha em mente o tema, objetivo e estratégia didática para manter o foco. Eu já vi muitas pessoas conceituadas em concursos, pessoas boas, né? Pessoas assim que teriam um currículo bom, que na hora de montar a aula da apresentação didática no concurso, fugiu do tema e acabou perdendo pontos ali de forma desnecessária, totalmente por fugir do tema. Então pensem nisso. Montando a apresentação, primeiro eu vou fazendo ali, né, o toró de palpites, que é o brainstorming, a gente fala chique, né, falar o brainstorming, mas na verdade onde você vai colocando um tanto de ideias ali na mesa, vai organizando essas ideias para escrever o plano na sequência, lê em voz alta esse plano para aprová-lo ou modificá-lo à medida da necessidade. Monte a sua apresentação, né? Sempre marcando o que deve ser colocado na apresentação e o que não deve ser colocado na apresentação. Aquele quebra-cabeçazinhos que a gente estava montando lá no brainstorming, agora já começa a virar essas engrenagens aqui, ó, e a gente começa a ver as coisas se encaixando direitinho. E esses conceitos aqui são de Mascarinhas 2008. Na hora de apresentar, treine, filme, ensaie com os colegas e sempre tenha backup eletrônico e impresso. Porque, né, existem situações em que a luz pode acabar no meio do concurso, isso já aconteceu. A pessoa pode queimar o projetor no meio do concurso, isso também já aconteceu. E aí a gente sempre vai ter em mente, né, o que está sendo avaliado. Quem vocês vão ser avaliados no seminário online? Primeira coisa, gestos e postura profissional. A gente não pode chegar lá, né? Assim, ai, tô com medo de apresentar. Quem quer conquistar o mundo, né? Tem uma postura mais adequada a essa conquista de mundo. A gente vai estar com medo, a gente vai estar lá, né, com as borboletinhas no estômago, vai. Mas a gente vai fazer si mesmo, igual a gente está fazendo agora nesse momento de pandemia. Enfim, coloquei essas duas pessoas aqui, Leandro Carnal e Monja Coin, que são duas pessoas que eu gosto muito, mas vejam, a vestimenta apropriada, cada um no seu mundo, ele um professor, ela uma monja budista, ambos numa postura que de gestual agradável, sendo uma postura acolhedora, sorrindo, para esse momento aqui que era a apresentação de uma palestra conjunta, né, dos dois. Sempre, né, pensar nos aspectos assim, cabelos, de propósito eu botei dois carequinhas aqui, que não vou ter que se preocupar com cabelos, né,
tanto no aspecto geral e em outros aspectos aí da nossa postura. Tom de voz. Nosso tom de voz comunica muita coisa, não é isso? Eu posso chegar e falar assim, para menino. Ou então eu posso chegar e falar, para menino. São as mesmas palavras, mas o tom de voz é bem diferente. Nosso tom de voz, né, precisa, em apresentações online, ser um tom de voz agradável, mas que não pareça muito cantado demais, porque senão a gente vai parecer que tá lá na cantoria. A intensidade. Vocês já tiveram aula provavelmente também ou com professores que falavam muito baixinho, ou com professores que gritavam no ouvido de vocês e lá no fundo da sala ainda incomodavam. Isso também é importante a gente trabalhar, o nosso tom de voz. É ajustável, fiquem tranquilos. Por mais que a pessoa às vezes tenha uma voz mais baixa, há treinamento, há abertura vocal para poder, né, ajudar a gente a colocar a nossa voz no momento e no tempo adequado, com a altura adequada e a intensidade adequada. Além disso, o timbre, que é a personalidade de voz, que pode ser, né, agradável ou ainda necessitar de ajustes. Por quê? As pessoas que às vezes falam muito grave ou muito agudo, os extremos podem ser, né, não ser tão bem aceitos assim pela comunidade. Eu preciso tomar muito cuidado porque se eu falar alto, a voz vai ficando cada vez pior, né? Uma vozinha assim, bem de taquarinha rachada. A velocidade, vocês já tiveram aula com aquele professor que fala rápido demais, ninguém consegue notar nada? Ou então com aquele professor que fala devagar e a voz não vai dar tempo de assistir a aula. Também num ritmo monótono que vai fazer todos os alunos dormirem. Pois é, eu ensinei aqui agora que a nossa voz não pode ser nem lenta nem rápida demais e que os tons têm que ser variáveis. Para quê? Para que nós prendamos a atenção da nossa plateia e não fique aquela coisa maçante, monótona. A prosódia é um nome bonito para a pronúncia das palavras. Foi correta ou foi incorreta durante o seu vídeo? Preste atenção nisso. Use os plurais, as concordâncias e vários outros de maneira adequada. Não é que vai acontecer algum errinho, a gente às vezes tropeça. Eu já tropecei várias vezes aqui em alguma outra palavrinha, mas a gente retorna e rapidamente segue em frente. Os vícios de linguagem. Cada pessoa possui os seus próprios vícios de linguagem. O que a gente precisa fazer é, no vídeo, tentar se policiar para que eles não aconteçam. O meu né já saiu algumas vezes aqui nesse vídeo e eu estou tentando me policiar para que ele não apareça novamente. Mas pode ser que ele aconteça, né? Fiz de propósito aí só para vocês prestarem atenção o quanto que é desagradável. Quanto à interação com o público, mantenha o contato visual. Aqui nós vamos manter o contato visual olhando para a câmera. Lá na nossa aula síncrona, né, que a gente vai estar, se Deus quiser, um dia rapidinho do lado do outro, nós vamos manter contato visual olhando para as diferentes partes da nossa sala de aula. E vamos tentar questionar o público para estimular a participação. No momento online, assíncrono, é mais difícil questionar os alunos para obter a participação. Mas lá na sala de aula eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra, porque a gente já planeja momentos específicos da aula para a gente colocar. Pessoal, o que é isso mesmo que a gente falou no início da aula? Para ver quem está ligado. Aí, se ninguém estava ligado, você dá uma chamadinha de leve na turma, de atenção, para que eles fiquem ligados. Se isso não funcionar, distribua um pontinho extra, que eles vão ficar mais ligados na próxima. Dicas, né? De todo professor. Ó, né, aí aparecendo. E nas perguntas? Perguntas que vocês vão ser arguídos no final do seminário. Soube responder? Você incorporou conhecimentos? Soube lidar com os imprevistos, principalmente nesse mundo online que a gente está vivendo, a internet que cai, a gente está apresentando aqui, grita, né, lá na rua, e de repente vem uma pessoa e passa ali atrás e me desconcentra na casa da gente. A gente precisa
saber lidar com esses momentos para que isso não vire um transtorno na nossa vida, principalmente na nossa vida online. E o público demonstrou interesse pelo seu tema? Participou ou ficou apático e desinteressado? Muitas vezes é difícil, né, despertar o interesse do público nos momentos online, mas nós estamos aqui para te ouvir e responder as suas perguntas a qualquer momento que vocês mandarem, assim, ó. Assim que eu vir, eu respondo as perguntas de vocês. Muito bem. E aí, nós seguimos para a nossa próxima fase, que é falar do conteúdo da apresentação de projetos. Os projetos precisam ter uma introdução, que vai estar, né, de forma conceitual, sendo ligada com o objetivo e sendo motivadora. Se você não acreditar na sua introdução e na sua justificativa, quem é que vai acreditar? Então, a justificativa é científica, é técnica, econômica, social e várias outras aí que podem existir em cada projeto de vocês. Mas pense no seu vídeo para a internet, no seu vídeo de seminário, como um pequeno projeto. Você vai ver como é que as coisas vão andar melhor, se você planejar, executar todas as etapas direitinho. O problema no projeto de pesquisa é pergunta? Todo problema de pesquisa, pessoal, precisa ser uma pergunta. Parece redundante isso aqui que eu estou falando, mas o tanto de projeto que a gente recebe em que, no lugar de problema, está a hipótese, que a hipótese é a resposta possível para o problema de pesquisa, não é pouco, não. É muita coisa que a gente recebe. E os objetivos do seu trabalho? Objetivos do projeto de pesquisa. Os verbos estão no infinitivo, escritos de maneira primeiro geral e depois específica? Como é que está o objetivo do seu projeto aí? Já está sendo rascunhado? Isso é importante. E no referencial teórico, você manteve o roteiro mental? Você dividiu o assunto de uma forma adequada dentro do referencial teórico para não ficar com tópico, né, indo e vindo, que a gente fala assim, tópico brigando um com o outro, muito lá no início, depois voltando lá ao final, tentou organizar os assuntos? Pessoal, a ciência não fala a nossa língua, então nosso referencial teórico tem que ser recente, tá? De mais ou menos 5 anos. Para alguns assuntos, 5 anos até já é muito. Geralmente são os orientadores que dão essas dicas aí para os alunos de quanto tempo eles precisam pesquisar. Obviamente, às vezes no referencial teórico, na metodologia, a gente tem aquelas referências clássicas, né? Que todo mundo cita, e se você não citar, aí que você vai ser o desvio lá da curva normal. Mas pense sempre em referenciais teóricos os mais recentes possíveis. E foi elaborado com base em artigos científicos? Não adianta. A ciência não fala a nossa língua. E artigos científicos recentes, na maioria dos assuntos, estão em outras línguas. A gente precisa trabalhar com isso e prestar atenção nisso. Materiais e métodos. Os materiais e métodos apresentados respondem o problema de pesquisa? São explicativos e se remetem ao objetivo? Algumas vezes a gente pega projetos que no meio do caminho a história mudou, aí a pessoa lá começa com um objetivo, sei lá, falando de milho, aí na metodologia ele já fez uma metodologia que é para sorgo e lá no trabalho final concluiu, sei lá, tô chutando, para milheto. Tem coisa, eu tô dando um exemplo muito esdrúxulo, mas eu já vi coisas assim, que a metodologia estava com uma forrageira e lá no resultado de discussão e conclusões estava com outra forrageira, outra planta forrageira. Aí, né, fica difícil a gente poder trabalhar dessa forma. E as etapas e cronograma? São factíveis no tempo disponível? Nós vamos ter em mente que o nosso prazo de mestrado é 24 meses. E precisamos pensar nas alternativas nesse prazo aí. A gente não pode ficar 6 meses esperando o equipamento, mais 6 meses treinando para utilizar aquele equipamento que já foi um ano do seu mestrado. E aí nem sempre dá tempo de você fazer o projeto piloto e esse tipo de coisa e ir para frente na sua pesquisa. Evita erros lá na frente e evita estresses maiores na frente, você conseguir, né, planejar essas etapas e cronogramas, sempre pensando aí, coisas que não dependem uma da outra, eu vou fazer em paralelo, eu vou ter um plano B, um plano C, porque também nas empresas, gente, vocês vão ser cobrados a
ter planos B, C, D e algumas vezes até E. O orçamento. O orçamento é realizável em termos de recursos físicos, humanos, financeiros e outros recursos necessários para estudo daquele projeto? Se você está trabalhando, vou tentar dar um exemplo em florestal, já estou atrevida. Se você está trabalhando com uma espécie que o ciclo é muito longo, sei lá, 8 anos, não vai dar para você avaliar a plantinha que você plantou hoje e terminar lá na frente. Você vai ter que ter avaliações, sei lá, de plantas que já tivessem sendo aí cultivadas por pesquisadores ou por empresas, enfim, algum lugar aí, para que num horizonte menor você conseguisse avaliar o que aquelas plantas ali estavam te, é, te dando em termos de dados. Muito bem, continuando aqui no nosso trabalho, veja e preste atenção nas referências, porque aquele aluno que chega assim, professora, meu trabalho está pronto, só falta as referências. Eu falo com ele assim, falta tudo, meu amor, porque nós estamos na academia. Se nós não temos referências, de onde a gente tirou? Das vozes da nossa cabeça? Não pode, né? As referências têm que ter sido formatadas nas normas e estarem citadas no meio do texto lá onde é que você tirou aquela informação. Pense nos agradecimentos, as agências de fomento, as instituições de origem e outros agradecimentos, mas seja formal. Algumas pessoas pecam na hora dos agradecimentos porque colocam, às vezes, algum colega ou até a si mesmos em situações constrangedoras. Nesse momento, o pessoal dos agradecimentos, não é hora de brincar, é sim um momento um pouco mais descontraído, mas a gente não pode ficar vendo coisas que estão acontecendo aí de forma totalmente assim, informal. E o pior, às vezes o aluno coloca o agradecimento na hora que o orientador não viu na apresentação. E aí a coisa complica, porque provavelmente se tivesse passado pelo crivo do orientador, aquilo ali não teria, né, acontecido. Algumas pessoas falta bom senso também, a gente tem que levar isso em consideração, mas não custa avisar que a gente precisa ser mais formal nas nossas apresentações acadêmicas. Quanto à apresentação audiovisual, prefira os tópicos, mas explore os tópicos e também as figuras. Não coloque figuras simplesmente para colocar, para encher espaço. E distribua os assuntos na projeção, para que não fiquem muitos espaços vagos na nossa projeção. E explore as cores e as fontes, mas tem um padrão. Percebam que eu coloquei o título da apresentação aqui num azul escuro, aqui, né, num cerâmica, um vermelho tijolo, verde escuro, apesar de verde ser uma cor perigosa, porque é uma cor secundária e as pessoas não prestam muita atenção, mas já coloquei assim, tipo num verde, né, bem escuro aqui, e padrão, ó. Em texto e em literatura científica, a gente tem padrão até para cometer o erro. A gente comete sempre o mesmo erro, porque se a pessoa falar assim, não, você errou, você fala assim, não, eu errei, mas eu errei a mesma cor, do mesmo jeito. Porque já teve artigo, por exemplo, que eu peguei para relatar que tinha o nome do micro-organismo, que a pessoa trabalhou com o micro-organismo, já devia estar habituada, escrito de 3 jeitos diferentes durante o texto. E fica parecendo que é falta de cuidado com a redação do material. Antes da nossa apresentação, seja ela virtual, seja uma apresentação física, nós vamos pensar nas nossas gravações aqui, no conteúdo, no local da gravação, nós vamos pensar na nossa aparência pessoal e para o público, nós vamos pensar nos aspectos dos materiais que eu vou usar, se eu vou usar quadro, lousa digital, papel e caneta, se eu vou me filmar escrevendo. Pessoal, a gente está em casa, nós todos estamos em casa, mas vamos tentar arranjar, né, um canto para isso, um espaço que seja destinado para isso, por mais que a gente esteja aqui, né, no nosso lar. Nós vamos pensar nesse momento aí
que nunca será tudo perfeito, nunca, mas a gente tá, e tá tudo bem não ser perfeito, a gente está trabalhando de uma forma bem diferente do que a gente era habituado a trabalhar, né? Lá no nosso espaço de dar as aulas, de assistir às aulas. Mas o importante é tentar criar essas condições favoráveis para as boas apresentações, que é o que a gente está tentando falar aqui com vocês. Pense na luz, ilumine você ou a apresentação. O que que você quer? O que que você prefere trabalhar? Só você, só a apresentação? Ambos. A luz tem que incidir nos motivos que você quer filmar. Igual aqui que eu coloquei no OBS Studio, eu priorizei a apresentação e coloquei a minha figurinha no ladinho para que vocês, né, não percam essa parte, né, da interação com o professor que alguns aí gostam e preferem. Vocês já assistiram alguma coisa com péssima iluminação? Eu também já assisti algumas lives que a iluminação estava assim de razoável para ruim e perdi logo o interesse. Então, se a gente vai tentar se apresentar, vamos pensar em iluminação a melhor que a gente conseguir dentro das possibilidades que a gente tem aqui estando gravando em casa. Arrume-se. A sua aparência pessoal vai ser notada pelo público. O público percebe que você arrumou. Às vezes, do nada aqui eu posto alguma coisa, um videozinho curto para os meus alunos lá no IGTV, ou então alguma coisa no YouTube. Eles falam, vem para mim, professora, que roupa é essa? Que batom é esse? Que colar não sei o quê. Eles estão prestando atenção. Estão prestando atenção e estão me dando retorno assim, de coisas que eu nem imaginava a respeito das apresentações. Além disso, nós estamos num momento de pandemia em que os problemas de saúde mental, os sofrimentos mentais, ficam cada vez mais graves e todos nós estamos sujeitos a sofrimentos mentais. Quem já tinha o problema tende a agravar e quem não tinha pode ser que desencadeie. Então vamos cuidar da gente? Vamos cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde geral, nos arrumando um pouquinho mais, vocês vão ver, vai fazer diferença sim. Para mim fez, eu tenho certeza que vai fazer diferença para vocês. E depois a gente sai linda, maravilhosa, para poder passear na sala, na cozinha, de repente, sei lá, se é um dia que você apresentou seminário, tá todo feliz, vai almoçar fora, pega a mesa e coloca fora de casa, né? Assim, do, do muro para dentro da sua casa e vai almoçar fora. Por que não? Faça isso. Viva a vida de uma forma um pouco mais leve nessa pandemia. Vai ajudar muito. Durante a apresentação, pense em que eu posso melhorar. No que eu posso melhorar. Vai ser igual presencial, igual aqui. Eu tô falando para vocês, surgiram errinhos, eu tropecei em palavrinhas, mas a gente, né, corrige e segue em frente. A gente corrige e vai seguir em frente. Nunca será perfeito. Vai ter sons da rua, alguém que passa, criança, cão, passarinho, uma cadeira que é arrastada e tá tudo bem. A gente está em casa, mas nós vamos tentar criar as condições mais favoráveis possíveis para que nós possamos trabalhar. Depois da apresentação, tenha em mente que depois da sua apresentação, principalmente lá nos seminários do mestrado, nós estamos sendo avaliados. Nós vamos ser avaliados, nós vamos ser arguídos. Geralmente, né, forma-se a banca para avaliação do mestrado. Se isso não valer agora para o seu seminário virtual, vamos dizer assim, vai valer lá na hora da sua defesa, em que vai ser formada a banca. Se Deus quiser, até a hora da defesa de vocês que estão começando agora, a gente já vai ter retornado às aulas presenciais. E aí você vai precisar primeiro, esse anjinho que eu coloquei aqui, esse emoji de anjinho aqui. Porque, ai, apresentei e fiquei livre. Mentira, você ainda vai ter que responder pergunta. Ai, coitadinho. Tem que responder. Primeiro ouça a pergunta, depois processe a resposta. E responda com responsabilidade e segurança de passar conceitos corretos. O professor, que vocês vão formar mestres, não pode passar conceitos errados. Assim,
processa a resposta, mas também não demora meia hora para responder. Porque se ficar processando por tempo demais, tem hora que a gente acha que a pessoa está passando mal ali, né? Que já teve gente que já desmaiou em avaliação de projeto de mestrado. Então, vamos respirar na hora que vocês estiverem, né? Nós estivermos pensando, para que a gente não passe mal lá na frente. Porque às vezes o nervoso, o estresse é tão grande que a pessoa pode passar mal. No caso da arguição, pessoal, não mata ninguém não entender a pergunta. Peça explicação. E caso não saiba a resposta, fale não sei, mas esteja preparado. Estude e prepare-se para ser avaliado. Todos nós estamos aqui para aprender. É fato. Todos nós estamos aqui para aprender. Mas nós percebemos pelas perguntas quem está nervoso, quem foi falta de preparo, quem, vamos dizer assim, sabe, só copiou os bagulho da internet. A gente percebe. A profissão de professor forma a gente em várias outras áreas também. A gente começa a ficar bem observador, e aí a gente começa a entender o aluno que tem dificuldade, o aluno que se esforçou, o aluno que copiou os bagulho da internet e aquele que realmente se esforçou para conseguir o que ele está pretendendo ali. Muito bem. Estamos quase acabando. Essa imagem eu gostei muito, porque é um roteiro que foi elaborado pela UFMG a partir de dados de uma cartilha, se não me engano, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. E para uma boa gravação, a gente precisa ter um roteiro com atenção ao objetivo e ao público que se destina o conteúdo. Depois, procure fazer um enquadramento em que não sobre muito para cima da cabeça, nem para os lados, nem abaixo da pessoa, com o celular na horizontal. Ensaie, né, antes de gravar para minimizar os erros, tentar ser natural e falar com tranquilidade. Seja objetivo, no caso do seminário aí, parece que vocês têm um tempo pré-estabelecido que vocês poderão gravar, então, né, objetivo dentro desse tempo aí. Comece com seu nome e seu cargo, para que a gente evite expressões como bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe que hora que a pessoa vai ver. Saudações. Tem hora que eu falo assim, saudações, pessoal. Né? Cuidado com o cenário de fundo. Evite locais com movimento, tipo agora, que chegou uma pessoa ali atrás na hora que eu estava gravando a aula. Mas como eu já estou terminando, eu vou deixar desse jeito mesmo para vocês verem que essas coisas acontecem quando a gente está gravando em casa. Atenção com o áudio, né? Tente o local mais silencioso possível para que não atrapalhe a fala e tente procurar um local com boa iluminação para o rosto de quem está gravando. Também muito movimento aqui atrás, a pessoa para de prestar atenção no que a gente está falando e presta atenção mais no movimento do que no que a gente está falando. Quanto às considerações finais desse nosso trabalho aqui, eu gostei muito de falar com vocês sobre esse assunto, eu espero que vocês também tenham gostado. E uma das coisas importantes, recapitulando o nosso assunto aqui, mestrado forma mestres, mestres dão aulas e fazem pesquisas. Vamos tentar ser eficientes, eficazes e efetivos. Fazer o que tem que ser feito, fazer corretamente e fazer corretamente o que tem que ser feito. A introdução seja motivadora, que leve as pessoas a terem interesse em acabar de assistir o seu vídeo. Só então desenvolva o assunto e sintetize as ideias no finalzinho. Sempre essa setinha nos mostra aqui, ó, que a gente precisa se avaliar, porque a eficiência, eficácia e efetividade hoje da professora Neide de forma remota é uma. Quando ela dava aula de forma presencial, não tinha pandemia, era outra. Então, a gente está sempre nesse processo de autoavaliação e transformando as nossas capacidades. E é assim, jeito de sempre ficar mais eficiente, mais eficaz e mais efetivo. Nessa parte da autoavaliação, pense, quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? Tem como usar os meus pontos fortes para fortalecer meus pontos fracos? Qual seria a minha próxima melhoria? Essas são perguntinhas-chave para a gente responder
e se tornar cada dia mais um mestre melhor. Não significa que a professora Neide é professora, doutora, que não deixou de ser mestre. Sim, a gente continua mestre e aquele professor que aprendeu a dar aula, que é a coisa mais importante na nossa conversa de hoje. Na pandemia, eu gosto muito dessa frase que é administrar a incerteza sem demonstrar insegurança. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer amanhã, mas nós estamos aqui trabalhando para que o amanhã seja um amanhã melhor. E eu gosto muito também dessas metáforas, sabe? Eu fui e ainda sou da roça, né? Aquela pessoa que cresceu lá no campo, que gosta do campo. E ferramentas boas ajudam na empreitada, mas não vamos culpar a enxada pela capina mal feita. Como assim? Se a gente não tiver com a enxada muito boa, se a gente for caprichoso, a capina sai melhor do que se a gente agir sem capricho. Estejam atentos a isso. Mesmo que a ferramenta não seja ideal, que agora é o momento que a gente está trabalhando de forma remota, tentem fazer o melhor que conseguirem, tendo capricho nesse trabalho, que é o que a gente tentou passar para vocês aqui. Aqui estão as principais referências que eu utilizei nessa apresentação, assim como alguns links de interesse. Quem tiver aí dúvida pode me procurar. E nesse momento, terminando aqui nossa apresentação, eu gostaria de agradecer muito, né, ao mestrado em Ciências Florestais, que me deu essa oportunidade de conversar com vocês aqui sobre esse assunto, que é a produção de conteúdos online. Deixar os meus contatos aí e eu encontro vocês lá no @neide.judite no Instagram, no Neide Judite Oliveira lá no YouTube, lá no meu Instagram também tem um link na bio para que vocês possam entrar em contato comigo. E estamos aí, deixem-me saber das dúvidas, outros retornos, outras considerações. Professora, poderia ter sido melhor assim, poderia ter sido melhor dessa outra forma. Conto com vocês para me ajudar nessa tarefa de melhorar a cada dia. Um grande abraço e fiquem todos seguros.